Olá, boa tarde, meus queridos alunos. Como estão, senhores e senhoras? Essa turma tão querida por mim. Hoje eu tô aqui um pouco agasalhado, na verdade, Arapiraca tá um climazinho mais frio, também tô achando que eu vou ter um pouco de febre, tô sentindo frio, acho que por conta da reação da vacina, da influenza que eu tomei. Nossa, quando eu tomei a vacina, sabe aquele desejo de você querer que realmente aquela vacina fosse a vacina contra a Covid-19, para que todo mundo pudesse tomar e ficar imune e a gente poder retomar as nossas atividades normais. Olhem, eu não dei resposta ainda em relação àquela atividade, aquela última atividade que vocês me enviaram, tá? Mas assim, não é descaso não. É que vocês não têm ideia como eu tô assoberbado de coisas a fazer e por mais que eu tente dar conta de tudo, às vezes parece que fica um pouco distante. Como eu sou uma pessoa que gosta muito das coisas organizadas, quando eu vejo essa situação meio que saindo da linha, sabe? Pra mim chega a ser desesperador e vez ou outra bate um sentimento de ansiedade e a gente tem que acabar tendo cuidado para não desenvolver às vezes algum distúrbio nesse sentido. Então, quando eu estou me sentindo muito assoberbado, eu largo tudo. Deito, vou dormir, vou assistir alguma série, algum filme, ou enfim. E é isso que a gente tem que fazer, né? Não adianta se pressionar. Vamos fazendo as coisas da forma que dá para fazer, mas não se preocupe. Eu já analisei algumas das respostas e, na verdade, eu sempre recebo as atividades de vocês com a certeza de que ali está tudo do jeito que eu sempre imaginei. Vocês realmente têm sido uma turma, eu acho que é a turma que realmente mais está estudando e vocês estão certíssimos. Tem a situação do Enem, né, que está chegando aí e essa insegurança sobre acontecer ou não o exame, sei que está mexendo muito. Mexe com todo mundo, né? Todo mundo se sensibiliza, principalmente eu e outras pessoas que sabem da importância do exame, sabem a importância de uma preparação. Mas é aquilo, não deixem esse sentimento de preocupação tomar conta de vocês. Vão estudando de acordo, seguindo os cronogramas direitinho, sem nenhuma preocupação maior. Eu acredito que vai haver algum movimento político para que haja uma interrupção do acontecimento do Enem. Só que infelizmente nós temos um presidente muito ditador, como todo mundo já percebeu. Provavelmente ele aconteça, né? Então, na dúvida de acontecer ou não, então todo mundo se prepara. Se acontecer bem, se não acontecer, melhor que se dá um prazo, até para colocar as ideias em ordem, não é isso? E é isso, meus queridos. Olha, nós estamos falando, a gente iniciou falando já sobre poder e várias situações nesse sentido, poder econômico, poder de influência, o poder político de fato. E assim, eu vou continuar, tá? Para que até a gente finalizar mais ou menos essa situação da atividade de vocês, vou continuar em sociologia sobre democracia. Hoje nós veremos as páginas 6, 7, 8, 9, 10 e 11. O conteúdo é muito, muito bacana. Se apropriem disso, façam a leitura direito, assim, de todo esse aparato de conteúdo. Eu me arrisco a dizer que talvez alguma coisa de, de positivo em questão de conteúdo para o Enem saia disso aqui. Nós estamos passando por uma situação em que as instituições, tá, dos três poderes, elas estão passando por uma dinâmica muito diferente do que o que se deveria. Está havendo influências, interferências, acredito que vocês já perceberam também, de um poder sobre o outro, tá? Como a gente bem sabe, essa teoria de divisão dos poderes nos foi dada pelo nosso querido Montesquieu,
Por isso que eu digo, tá vendo? Quando a gente não estuda história nem filosofia, paga de otário, que nem alguns aí. Vocês não, claro, né? Tô falando alguns aí desse país que anda publicando. Às vezes o pessoal se vale da rede social para publicar coisa que nem sabe. Essa divisão dos poderes foi proposta pelo grande Montesquieu. Desde de outrora, buscou, na verdade, uma padronização. Vamos organizar os poderes para quê? Para que não haja interferência. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, eles têm funções. Eles têm funções distintas, como a gente bem sabe. Cada um deles já tem suas funções, as chamadas funções típicas, tá? Poder executivo, que na esfera municipal nós temos prefeito, na esfera estadual governador e na esfera federal nós temos o presidente, legislativo são vereadores, deputados, senadores e o executivo, como a gente sabe, formado pelo poder judiciário, juízes, promotores de justiça e defensores públicos. Queridos, desses três poderes, o executivo e o legislativo são escolhidos através do voto, né? Através do chamado sufrágio universal. É o voto direto, secreto e universal. Todo mundo tem direito a votar hoje, tá? Então esses dois poderes, eles são escolhidos diretamente pelo nosso voto. Essas pessoas que compõem esses poderes, essa função que a gente delega a eles através do nosso voto, dá a eles a prerrogativa de atuação, cada um dentro da sua esfera de atuação típica, tá? O poder judiciário é diferente. Como a gente bem sabe, o poder judiciário ele é formado através de aprovação em concurso público ou nomeação. Como acontece a nomeação dentro do poder judiciário? Nós temos, como eu disse a vocês, o poder judiciário é composto por juízes, promotores, defensores, né? E os advogados de fato. Nós temos em cada um desses poderes a cúpula, tá? Pronto. Se um de vocês ou eu entro com a ação na primeira instância, ou seja, nos juízes das nossas comarcas, das nossas cidades, se uma decisão não sair como a gente quer, a gente recorre para a segunda instância. Essa segunda instância é composta por desembargadores, tá, gente? Esses desembargadores, como é que eles conseguem ser desembargadores? Os desembargadores, antes eles já foram o quê? Juízes. Aí, com o tempo, através da atuação, eles passam a ser desembargadores ou através também de nomeação política. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, que é a nossa última instância em questão de poder judiciário, eles são juízes, fizeram concurso público, sim. São juízes, fizeram concurso público, tá? Só que a função ocupada por cada um deles foi escolha política. É por isso que eu sempre digo que a democracia ela fica muito flexibilizada por conta dessa situação. Se eu, Juscelio, ocupa um cargo de ministro no STF, no Supremo Tribunal Federal, foi uma indicação do presidente Lula, da presidente Dilma ou do Bolsonaro, querendo ou não, né, a gente espera que isso não aconteça. Mas eu vejo pelo aspecto de que, se eu fui indicado pelo Lula, pela Dilma ou pelo Bolsonaro, consequentemente, nessas ações contra eles, provavelmente eu vou ter uma tendência, na verdade, a dar uma decisão que seja favorável. Concorda comigo? Do mesmo jeito, acredito em vocês. Se vocês fossem indicados para compor um desses grupamentos por indicação política, eu tenho quase certeza. Eu não vou dizer sempre, tá, gente? Porque todo mundo tem seus princípios e seus valores. Mas, como é que eu fui indicado por uma pessoa e às vezes tem um processo daquela pessoa, então a tendência de que tenha um parecer, uma decisão favorável àquela pessoa que me indicou é muito grande. Então, esses são dos erros que eu vejo em relação à democracia. Porque também, sim, ministros também podem ser advogados, tá? Por exemplo, eu sou advogado,
sou advogado há 10 anos, vamos dizer assim. Aí vai sobrar uma vaga lá no STF. E as vagas são divididas, fracionadas. Tipo, um, um terço daquelas vagas, digamos assim, vai ser ocupadas por desembargadores, outros por promotores de justiça, outros por advogados. Acontece da seguinte forma: sou advogado há muito tempo, então abre uma dessas vagas para advogado. E eu vou receber uma indicação através da classe de advogados para que aí eu ocupe uma dessas cadeiras lá no Supremo Tribunal Federal ou nos tribunais. Voltando lá na teoria de Montesquieu, quando eu disse a vocês que nós tínhamos a separação dos poderes, cada um desses poderes, eu disse a vocês que o executivo e o legislativo, eles são escolhidos através do voto. O judiciário é mediante concurso público, mas tem cargos que são ocupados por escolha política, como por exemplo, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Alagoas. Nós temos os promotores de justiça, tá? Vários promotores de justiça que fizeram concurso e são promotores de justiça. O que acontece? Houve uma eleição em que escolhe 3 desses promotores concursados. Vai haver uma votação e vão escolher os 3 para que um desses seja o procurador-geral, ou seja, o chefe dos promotores. Então escolhe e forma-se uma lista tríplice, composta por 3 pessoas. Isso aconteceu esses dias aqui em Alagoas. Essa lista é enviada para o governador. E adivinha quem é que vai escolher um dos 3? O governador. Ou seja, por mais que nós tenhamos pessoas que entraram por meio de um concurso público, por mais que escolheram entre os promotores, entre eles, mas o procurador-geral vai ser escolhido pelo governador. Ou seja, forma-se uma lista de 3 entre todos os promotores, os 3 mais votados, essa lista segue para o governador. E aí o governador, diante da sua livre convicção, faz a escolha e escolhe quem ele quer desses 3. Então, por isso que eu digo, por mais que tenha a democracia, por mais que se tenha o concurso público para as funções, mas acaba ficando um preso ao outro, entenderam? Se o procurador-geral, eu não estou dizendo que ele vai fazer isso, tá? Mas se o procurador-geral, esse que foi, esqueci até o nome dele, o novo que ocupou agora, vocês acham que ele analisa os processos contra o governador do mesmo jeito? Ou vocês acham que ele pode flexibilizar porque ele foi realmente indicado pelo governador? Então, são essas situações, minha gente, que colocam a nossa democracia em questão. Por quê? Porque a forma da democracia em si, a intenção da democracia, realmente é ter uma representatividade de todos e que essas pessoas que ocupem esses cargos, eles realmente atuem com o propósito de atender aos anseios e aos interesses da população. Só que, infelizmente, como a gente parece que está sendo uma doença ou um mal horrível que está se instaurando no país, qualquer presidente que entra acaba tendo uma tendência à corrupção, certo? O pessoal diz assim, você critica o Bolsonaro porque você é Lula, você é PT. Eu sempre digo, eu não sou a favor. Eu entendo, na verdade, os escândalos de corrupção que envolveu o governo PT. Os meus créditos ao governo do Lula, e continuando com Dilma, principalmente com relação aos investimentos dados à educação. Eu não fiz, nenhuma das minhas 3 faculdades foram públicas, as 3 foram privadas. Eu me formei sem fiéis, tá? Então, assim, mas nem por isso eu posso deixar de reconhecer o grande crescimento de universidades públicas, de tantas pessoas que conseguiram através de um ProUni, através de um FIES. Os institutos federais são incríveis, tá, gente? Então, assim, seria ridículo da minha parte, apesar de não ter usado nenhum desses recursos que o governo proporcionou, eu não reconhecer. Eu poderia não reconhecer, eu não usei nenhum deles, nenhum foram úteis a mim, vamos dizer assim, mas eu consigo enxergar porque eu não posso ser alheio a isso, tá? O fato de ter acontecido esses escândalos de corrupção que foram um dos mais
temerosos, vamos dizer assim, o Mensalão, Caixa 2, os escândalos de triplex, do sítio de Atibaia, enfim. Os escândalos de corrupção foram terríveis. E eu não estou dizendo que isso é bom ou que merece crédito, não, de forma nenhuma. Foi correto a atuação da justiça em desvendar toda essa situação. Estou dizendo o que foi bom do governo, que foi essa questão da educação, tá? Aí, o que acontece? E teve os investimentos também na área social, que eu também sou servidor público há 8 anos e eu não sou nenhum leigo, não. Eu sei muito bem como é que as coisas acontecem dentro das políticas públicas. Seria ridículo da minha parte se tivesse um posicionamento contrário. Mas aí tudo bem, surge a figura do Bolsonaro e todo mundo... Eu penso assim, quem votou no Bolsonaro, quem fez a escolha do Bolsonaro, eram pessoas que realmente estavam querendo a mudança para o país, certo? Perfeito, 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 perfeito. É correto você ter esse posicionamento. O PT realmente não foi bom, então a gente tem que tirar o PT do governo, vamos escolher outra pessoa. Joia, é um pensamento válido, tá? É um pensamento válido, sim. Eu não critico isso de forma nenhuma. Respeito as decisões. O que eu não consigo respeitar, na verdade, é essas pessoas continuarem com o apoio ao atual governo, sendo que, assim, a postura do governo, os escândalos em corrupção estão se mostrando cada vez mais, envolvimento com grupos de extermínio, que são as milícias. E o que me deixa mais chocado, meus queridos, é ver que todos os dias está morrendo muita gente, sabe? Pronto, eu tô aqui isolado, na praia sozinho, eu só saio para jogar o lixo. E de 15 em 15 dias para ir ao supermercado, mas com todo o cuidado do mundo, me prevenindo. E esse fim de semana eu fui visitar meus pais, era Dia das Mães, e eu queria muito ir em casa, e assim, fui, né? Fui também porque eu estava no distanciamento social. Se eu estivesse recebendo amigos e tudo mais, eu jamais iria para casa comprometer a saúde dos meus pais. Eu fui porque eu realmente estava totalmente isolado. Então eu saí daqui para lá, sem ter contato com ninguém. E quando eu voltei para cá na segunda-feira, porque eu acho mais cômodo trabalhar aqui por conta do silêncio e toda essa situação, eu voltei muito mal, assim, porque eu digo, meu Deus, até quando isso vai durar? Tá, gente? E eu não estou dizendo que o presidente tem que fazer mágica, não, mas ele precisa apoiar as estratégias que os especialistas da saúde estão desenvolvendo. Poxa, é como se vocês vejam o presidente como a figura do pai de vocês ou da mãe. Se ele diz que pode sair, pode ficar à vontade, então os filhos vão ficar à vontade. Então é complicado demais, a situação é muito delicada. Ele está trazendo uma fragilidade muito grande para a nossa democracia, porque ele está contrariando decisões de todas as esferas de governo, tá? Ele está elogiando a ditadura militar, que foi um período muito sombrio na história do país, em que, assim, ditadura realmente é oposição à democracia. Se eu falo em ditadura, automaticamente eu estou rechaçando, eu estou desprezando o que é ser democracia. Então o cara se elege através de um regime democrático, com o voto da maioria, foi válido, ok, mas aí agora ele quer instaurar uma ditadura, ele quer fazer as coisas do jeito dele, isso realmente é muito complicado. Ele contraria também todas as esferas, ataques ao Supremo Tribunal Federal, que assim, em que pese às vezes ter uma decisão ou outra que eu não considero tão válida, mas eles têm acertado muito. O Supremo Tribunal Federal, na verdade, muitas vezes ele faz a vez de poder legislativo, quando o legislativo é omisso em determinadas situações. Então, meus queridos, eu digo a vocês, assim, com a minha visão de historiador, de estudo de filosofia e de sociologia, que eu realmente estou muito preocupado com o destino do nosso país. Essa atitude do chefe de Estado, ele é nosso chefe de Estado e nosso chefe de governo, tá? O Bolsonaro. E essa postura dele, na verdade, é muito contrário ao que se pretende por democracia. E tudo que ele está fazendo, na verdade, vai interferir na vida de cada um de vocês, viu? Não achem que não é desse jeito, não. Todo mundo está sofrendo consequências da má
do mau governo que está no país. E eu estou falando isso, né, como eu disse a vocês, não é porque eu sou contrário, não. É porque eu sou uma pessoa que estudo todos os dias, sou servidor público, sou cidadão, sou advogado, então eu tenho por obrigação de ter um posicionamento, tá? Não estou influenciando, nem querendo dizer a vocês que vocês devem ser contrários, nem nada. Eu estou colocando para vocês a situação e que vocês tenham sensibilidade de enxergar. Também, se vocês não quiserem enxergar, aí o problema deixa de ser meu, mas eu tenho em mente que eu estou fazendo a minha parte como professor. Ok, queridos. Um pouquinho agora, né? Falamos sobre democracia desde a aula passada, né? Pedi até para que vocês falassem um pouquinho nessa questão. A democracia, o que se define por democracia, ele surgiu na Grécia Antiga, certo? Havia um local de discussão onde as pessoas se reuniam para discutir sobre determinada situação, determinado ponto de vista. E essas discussões, geralmente, elas aconteciam em praça pública, no que os gregos chamavam de ágora, aquelas discussões, aqueles questionamentos, os debates, a retórica, tá? Então, entendam não, democracia de fato está totalmente atrelado à Grécia. Esse desejo de ter um regime realmente em que pudesse ter uma representação de todos surgiu lá na Grécia. No entanto, lá, por exemplo, nem todos tinham voz ativa. Só tinha voz ativa quem fosse do sexo masculino, para começar, pessoas que realmente tivessem feito alistamento militar. Então, escravos, as pessoas pobres, as mulheres e a classe mais marginalizada da Grécia Antiga não tinha, não, participação nenhuma. Então, vocês já vejam que a contradição já nasce daí. Como é que eu luto por uma democracia, mas eu não dou o direito a todos? Vejam, né? O óbvio, na verdade. A democracia, ela busca a representatividade, tá, queridos? Essa representatividade de uma forma direta e de uma forma indireta. Nós exercemos o nosso direito ao voto de forma direta. A gente vai na urna e escolhe em quem a gente quer votar. E a gente está outorgando, tá? É como se nós estivéssemos dando um poder, de fato a gente dá o poder aos nossos representantes para que eles tomem decisões em nosso nome. Nós temos também formas de democracia semi-indireta, tá? Democracia direta através do voto. Democracia semi-indireta é quando há a participação da população em outras situações. Que nós temos isso já se pensava desde a Grécia Antiga, só que é algo da atualidade, mais recente, né? E tem previsão constitucional. Nossa Constituição de 1988, que é a Constituição vigente do país, tem previsão do plebiscito e referendo. Professor, o que é plebiscito e o que é referendo? Como eu disse, são formas de democracia semi-indireta, tá? Porque, como eu disse a vocês, a direta é através do voto. Essas é semi-indireta porque são espécies de consulta. O referendo e o plebiscito, como eu disse a vocês, entendam o plebiscito como pré, tá? Eu vou ouvir, na verdade, a população, e a depender do que a população decidir, é que vai haver a criação de uma lei sobre determinada situação. Então, plebiscito, pré, tá? Veio antes da lei. O referendo, que também é uma consulta popular, ele vem depois. Ou seja, já há uma lei sobre determinada situação e depois vai haver essa consulta à população, para que a população acha sobre essa situação. Então, são formas de representatividade de democracia semi-indireta. Nós temos também outra que o livro de vocês não fala, mas eu posso mencionar dentro do Poder Judiciário, que é a ação civil pública. É quando, na verdade, essa ação civil pública ela pode ser proposta pelo Ministério Público, ela pode ser proposta por um grupo de pessoas que se reúnem, mas assim, é algo muito... A ação civil pública por representatividade das pessoas é algo muito, como é que eu posso dizer?
difícil, tá? Porque para que essa ação civil pública seja proposta, eu vou precisar da assinatura de tantas pessoas de todos os estados e tal, e tal, e tal. Então tem todo um contexto bem complicado. Aí por isso que fala-se muito apenas no referendo e no plebiscito. Vão lendo, esse conteúdo de vocês é show de bola. Gostei demais. Parece que veio a calhar, de fato. Tá, queridos? Sim, ó, como eu vinha dizendo a vocês também, temos que entender que o direito ao voto que temos hoje, ele nem sempre foi dessa forma. Como eu disse a vocês, a democracia surge na Grécia Antiga, mas desde lá já havia grupos que não podiam participar. Então já é uma democracia um pouco deturpada, né? Foge até do contexto de democracia. Nós tivemos muitos movimentos, inclusive movimentos feministas, para dar às mulheres o direito ao voto. Tem exemplo das sufragistas, que são um grupo de mulheres que lutaram, na verdade, pelo direito ao voto. Nós temos o belíssimo exemplo de Simone de Beauvoir e tantos outros que trouxeram para a história contribuições para garantir às mulheres o direito à participação democrática. Tá? Volto aqui na parte de vocês. O livro trata um pouquinho sobre as divisões dos poderes, trazido por Montesquieu, como eu já havia falado, desses três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Eu considero, na verdade, importantíssima essa divisão. Acho muito válido. O que eu acho contraditório é justamente a questão de que da esfera do poder judiciário. Você entra por um concurso público, mas geralmente os cargos de maior importância, vamos dizer assim, são ocupados por indicação política, como eu já expliquei para vocês um pouquinho antes. Preciso falar para vocês um pouquinho sobre partidos políticos, tá? O que são os partidos políticos? São grupos, na verdade, de pessoas que se identificam com determinada ideologia. Nós temos partidos políticos de diversos segmentos. E o que, eu não sei se eu já comentei com vocês, mas o que acontece é que quando lança-se um candidato à presidência, por exemplo, alguma coisa assim, às vezes a gente acha, eita, vou votar em fulano porque eu estou escolhendo. Então, assim, não se engane muito, não. Aquela pessoa, ela já foi escolhida dentro dos partidos políticos para ser o preferido. Você está apenas confirmando o que já foi escolhido por outras pessoas. E é muito interessante essa questão. Por quê? Porque dentro das democracias hoje, há a influência das mídias, dos fake news, tá, gente? A influência de empresas que patrocinam os grupos políticos. Então, assim, quando uma empresa, pronto, digamos que eu decido ser candidato a vereador, ou candidato a deputado, senador, vou ser patrocinado por uma empresa. Essa empresa, ela não me patrocina porque ela gosta de mim, não. Ela me patrocina porque ela quer me ver dentro do poder, para que quando eu estiver lá no poder eu possa beneficiar essa empresa de alguma forma. É isso que vem acontecendo há muito tempo. Tanto os escândalos os escândalos de corrupção do PT, que envolveu várias empresas, né, como a Odebrecht, a OSMS e tantas outras, a própria Petrobras, que é uma empresa pública. Quando o político é patrocinado pela empresa, então, com certeza, alguma coisa, alguma contribuição, alguma contrapartida esse político vai ter que dar. Seja na criação de uma lei que beneficie aquela empresa, seja na contratação nos processos de licitatórios. Acredito que vocês sabem o que é um processo de licitação, mas eu vou explicar brevemente. Sou prefeito e quero construir uma praça. Então, eu tenho X valor para a construção daquela praça. Eu tenho que fazer uma licitação. Essa licitação é um processo, tá? É um processo em que eu vou fazer uma publicação no edital, um chamamento público, tá? Dizendo que tem uma construção para tal praça, assim, assim, assim. Então, vai vir algumas empresas com as propostas. Essas propostas, eles vão trazer os projetos e os valores em cada um desses projetos.
E aí vai haver um chamado pregão, tá? Reúne-se as empresas, a pessoa responsável pela licitação, que é o pregoeiro, e aí vai escolher a melhor proposta para a construção daquela praça. E a melhor proposta ganha a licitação, ou seja, ganha o direito de construir determinada obra pública. E esse é o grande problema. Por quê? Porque como eu fui, por exemplo, patrocinado por determinada empresa, quando eu ocupo alguma função, principalmente no poder executivo, nesse caso, aquela empresa vai querer de mim alguma contrapartida. Ou seja, eu vou acabar fraudando um processo licitatório e beneficiando aquela empresa para que ela faça a construção daquela praça. E o grande problema não é nem isso, queridos. O problema é que, geralmente, quando é esse arrumadinho, que geralmente há, infelizmente, é por isso que as obras públicas são tão mal elaboradas. Por quê? Porque se eu fui beneficiado pela empresa, agora a empresa que me patrocinou ganhou a licitação, ou seja, ganhou o processo para a construção da praça. Quando eles forem construir a praça, eles vão fazer a praça de qualquer jeito. Vão usar os materiais mais baratos, tá? É tanto que a gente vê às vezes uma obra pública ridícula, muito mal elaborada. E eu, como prefeito, não vou poder nem questionar a empresa, porque ela vai dizer, não, eu lhe patrocinei, você ocupa a cadeira de prefeito porque você foi patrocinado por mim. Agora você vai ter que engolir o que eu faço. E aí acontece toda essa situação. Para vocês terem ideia, esse processo licitatório ele acontece para merenda, para compra de material, de expediente para os municípios, e é um absurdo, queridos. É um absurdo. Aí até que o Poder Judiciário consiga comprovar que realmente houve uma fraude naquela licitação é muito difícil. Então vocês vejam como o negócio fica todo desmoronando aos poucos, e quem sofre somos nós. Porque todo o dinheiro público que sustenta as regalias de todos esses políticos somos nós que pagamos. Todo esse dinheiro público que patrocina essas construções de obra somos nós que pagamos. Então o dinheiro na verdade é do povo. Por isso que eu às vezes me revoltei um dia desse porque eu vi uma pessoa dizendo o governo está dando dinheiro para os auxílios emergenciais, o dinheiro do governo, de querer o dinheiro não é do governo. Até porque o orçamento do governo é composto pelas nossas contribuições. Então o governo só está devolvendo o que é do povo, e é justo numa situação como essa dar um auxílio para as pessoas que precisam, tá? E eu acho que eu falei tudo que há de mais importante, né? O meu vídeo até ficou um pouquinho longo, me perdoe, não gosto de vídeo muito extenso não. E é isso, minha gente, espero que vocês realmente tenham entendido. Façam uma leitura dessas páginas até a página 11. Se tiver algum questionamento, vocês colocam que na próxima aula a gente discute melhor. Tá bem? Um forte abraço. Fiquem com Deus, tá? E que isso tudo passe logo.